Nós vamos começar a nossa devocional hoje, a segunda devocional da série de devocionais expositivas do livro de Ruth. É bom estar aqui com vocês novamente. Ontem nós fizemos uma introdução a essa série, mostrando a situação que levou Ruth, Elimeleque e seus filhos a deixarem a sua terra, a sua parentela e se mudarem para fora do território de Israel, para a terra de Moabe, uma terra de inimigos de Deus, de homens e mulheres pagãos. Se viveram ali, se deram em casamento e depois toda uma tragédia se passou. Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre a morte de Elimeleque, a morte dos filhos de Noemi e o seu retorno a Belém de Judá. Vamos ao texto, vamos ao nosso estudo, mas vamos obviamente começar com uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Te agradecemos e te exaltamos porque, sim, de fato, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é o Deus da provisão e a Tua mão sustenta tudo o que existe. Sustenta esse mundo, sim, esse mundo ainda em trevas, caído, em pecado. O Senhor é quem o sustenta. O Senhor sustenta as galáxias e mais galáxias. Todo o universo está sendo regido por Tua mão. Mas o Senhor também sustenta as nossas vidas. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé em Cristo Jesus. O Senhor é o nosso Salvador e Redentor, e também as Tuas mãos estão regendo cada novo passo que damos, cada coisa que fazemos, cada nova manhã. Então nós Te louvamos e exaltamos. Muito obrigado pelo estudo da Tua palavra. Muito obrigado por podermos usar esses meios de comunicação para proclamar a Tua palavra. E assim nós Te imploramos que o Senhor nos ilumine pelo Teu Santo Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus vivo e verdadeiro, revelando-se a nós nessa manhã mais uma vez. Assim nós Te louvamos, Te pedimos, Te exaltamos. No nome precioso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, vamos então ao capítulo 1 mais uma vez. Nós já lemos todo este capítulo e eu quero então fazer um breve resumo, né? Lembrando o que nós dissemos ontem. O livro de Ruth está entre duas chaves de tempo, duas eras importantíssimas para a história de Israel. A primeira, os dias dos juízes. O versículo 1, a primeira frase do livro de Ruth diz: nos dias em que julgavam os juízes. Que dias eram esses? Qual era a grande marca, principalmente espiritual, dessa era de mais de 400 anos? Versículo 25 do último capítulo do livro dos Juízes, que está logo acima aqui do primeiro versículo de Ruth. É o livro dos Juízes, capítulo 21, versículo 25. A palavra de Deus nos diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Então, o primeiro bloco, a primeira era que está sendo passada aqui pelo livro de Ruth, são os dias dos juízes. E essa temática que está aqui no versículo 25, do capítulo 21 do livro dos juízes, é uma temática que aparece várias vezes no livro. Ou seja, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Em outras versões, cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios corações. Né? E nós terminamos no capítulo 4 de Ruth, né? E aí nós vemos no versículo 17 do capítulo 4 a seguinte afirmação: as vizinhas lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então este é de fato um livro da antologia do rei Davi. Este é um livro muito importante, aparentemente insignificante, é uma história diminuta. É claro que se você ler toda a escritura, você vai perceber que em Mateus capítulo 1, o Espírito Santo conduz Mateus a fazer a genealogia de Jesus, e lá está o nome de Ruth. O nome de Ruth. São algumas mulheres que aparecem ali, poucas, na genealogia, mas Ruth é uma delas, ou seja,
É uma história muito importante. E para o primeiro leitor, para um israelita lendo este texto, ele está lendo a antologia do rei Davi. Ok? Nós vimos também que nesses dias, nos dias de Ruth e Elimeleque, houve fome na terra. E havendo fome na terra, eles se mudaram. E que uma mudança que eles fizeram não foi como mudando de Goiás para o Paraná, para um trabalho novo, para um novo desafio. Não. Não foi isso. Não foi como minha esposa, que é de João Pessoa, na Paraíba, se casou comigo, se mudou para Belo Horizonte. E depois nós nos mudamos aqui de Belo Horizonte para Atibaia para trabalhar e servir ao Senhor. Não é isso. Se mudar de Judá, da cidade de Belém, da terra prometida de Israel, para Moabe, é abandonar o Deus dessa terra, é abandonar o Deus soberano que lhes deu essa terra e se mudar para uma terra de deuses estranhos, de um povo pagão, uma terra que não lhes pertence. Fizeram isso e por cerca entre 10 a 15 anos, não sabemos exatamente, moraram ali e viveram sua vida ali por causa da fome em Israel. Assim sendo, nós chegamos no ponto de hoje. Ontem nós falamos a respeito dessa mudança e de como eles deixaram Deus, ou seja, o tema central da nossa série dessa semana é Em Busca de Deus. Eles, ao invés de buscar a Deus, pede-me e eu te responderei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Várias outras promessas do povo de Deus, eles tinham sim nos dias de Ruth e Elimeleque o registro do Antigo Testamento, o ensino do Antigo Testamento, da lei mosaica, as promessas e as proezas do Senhor, as grandes bênçãos de Jeová em favor do seu povo, e veio a seca. Ao invés de eles buscarem a Deus, cada um fazia o que era reto ao seu próprio coração, eles foram para Moabe. Então, no primeiro momento dessa nossa série de Em Busca de Deus, nós falamos sobre uma família que foi buscar falsos deuses. Uma família que abandonou o verdadeiro Deus para buscar falsos deuses. Mas agora tudo deu errado. E nós estamos aqui no momento em que as coisas vão acontecendo de mal a pior. E elas são progressivas. Já no versículo 3 do capítulo 1, nós temos o texto: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Morreu o pai, o provedor da casa. Sobraram 2 filhos homens. Pela lei, provedores para sua mãe. Então, os quais se casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã, o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. A morte de Elimeleque deveria ser o suficiente para eles falarem: morreu nosso pai, nós estamos aqui numa terra distante, vamos embora para nossa casa. Não, se casaram com mulheres pagãs, ficaram lá mais 10 anos. E aí então no versículo 5 diz: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. O amparo de Deus nem cogita passar pela cabeça de Ruth nesses dias. O amparo, a provisão dela, não vem de Deus, vem de seu marido e depois de seus 2 filhos. Tendo todos eles morrido num período aí de cerca de 10 anos, agora estão desamparados. Ela está desamparada. O texto diz que ela ficou desamparada, sem alguém para lhe prover, sem alguém para lhe sustentar. E ela decide então voltar para Belém de Judá. Então nessa manhã, o que nós vamos falar, ontem nós falamos sobre buscando deuses no lugar de Deus, e agora nós vamos falar como nós encontramos Deus em perspectivas diferentes. Nessa manhã eu quero, nesse texto, nessa passagem da estrada, da volta para Belém, eu quero mostrar para vocês como pessoas diferentes encontram Deus em perspectivas diferentes. Ou seja, explicando melhor, como os nossos corações limitados, nós enxergamos Deus muitas vezes do jeito que nós queremos e não do jeito que de fato Deus está se apresentando e se revelando.
Deus se revela de uma forma específica. O seu caráter é imutável. Ele não muda, ele não alterna a sua forma, o seu tempo não passa, ele não é preso às coisas desse mundo ou às circunstâncias. Mas muitas vezes nós, pecadores, por causa das nossas circunstâncias, enxergamos Deus do jeito que queremos enxergar Deus. E atribuímos a Deus coisas que não lhe pertencem e coisas que são fruto do pecado do nosso coração. Vejam, aqui está então Noemi, voltando com suas noras para a sua terra. E ela está insistindo com elas que voltem. E a frase, nós falamos então no dia de ontem, que uma das expressões que ela usa, uma vez que ela não podia ter filhos e não queria levar as noras com ela, estava sofrendo por causa do desamparo de suas noras, ele diz no versículo de número 15 do capítulo 1, é a fala de Noemi. Eis que tua cunhada voltou, ela está insistindo com Ruth, ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Noemi não confia em Deus. Noemi não confia em Yahvé. Isso ela já deixou claro. E no final desse capítulo, ela submete a Yahvé, porque ela não tem outra alternativa, mas ela está amargurada e ressentida com Deus. As culpas do seu próprio coração, ela está colocando sobre a pessoa de Deus. Mas a resposta é interessantíssima. Porque enquanto você tem uma mulher que é nascida, né, dentro da lei, dentro do povo da promessa, uma mulher que ela tem por herança natural um DNA de um povo que foi retirado do Egito, resgatado por Deus, esta mulher não conhece Deus, ela não quer ver o Deus revelado, ela acha que a terra de Israel não tem rei, na verdade não tem um rei humano, mas tem o rei dos reis. Ela não quer enxergar o Senhor Yahvé como seu rei, e ela não quer que ele governe a sua vida. Ela não quer aceitar isso. Voltamos. Meu celular tocou. Vou corrigir isso para amanhã. Então, meus irmãos e irmãs, essa mulher, ela não quer enxergar Deus como ele é. Mas de uma forma muito estranha, ou muito peculiar, muito interessante, nós temos a resposta de Ruth. E a resposta de Ruth, de uma forma clássica, nós aprendemos que ela amava tanto a sua sogra, que abandonou tudo para amparar sua sogra. Concordo? O texto nos ensina isso, nos conduz a isso. Mas a declaração de Ruth na estrada de volta para Belém não é a declaração de amor meramente à sua sogra. Aqui nós temos, de uma forma inesperada, uma israelita insistindo com uma moabita para que a moabita voltasse à sua terra e aos seus deuses pagãos. E a resposta da moabita é esta. Versículo 16. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Declaração de amor dela por sua sogra. O desejo dela de acompanhar sua sogra até o final. E ela fala, porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. Declaração de amor dela por sua sogra. Agora, a sua pública profissão de fé. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Novamente, sua profissão de fé. Faça-me o Senhor. Todas as letras aqui em português em maiúsculo, que é a tradução imediata do Senhor para, do nome Yahvé, do nome Santíssimo de Deus para o português, o Senhor todo em maiúsculo. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aqui está a moabita se colocando debaixo do governo da vontade soberana do Senhor de Israel, de Yahvé, de Jeová, do grande eu sou. Aqui está essa mulher se colocando à disposição, da vontade de Deus. Enquanto Noemi está insistindo para que ela volte aos seus deuses pagãos, ela está rompendo com sua linhagem, com seu povo e com os seus deuses pagãos e se submetendo ao Deus de Israel. É impressionante como, quando muitas vezes
nós estamos buscando encontrar Deus do jeito que queremos, Ele, por sua graça, nos surpreende e se mostra quem Ele de fato é. Se revela como Ele verdadeiramente é. E quando nós imaginamos que a pessoa mais óbvia de aceitar a vontade de Deus deve surgir aqui, a pessoa mais inesperada se rende ao Senhor. Na verdade, meus irmãos, quando olhamos para esse tema de buscando a Deus, podemos ver nessa passagem que quando buscamos, muitas vezes, encontrar Deus que reproduza as nossas próprias circunstâncias, Ele, por sua graça, se revela como Ele é, suplantando as nossas próprias circunstâncias. Quando muitas vezes estamos em momentos de luta, de necessidade e de dificuldades, nesses momentos Deus nos agracia com uma revelação perfeita de quem Ele é, a fim de nos resgatar para si e a fim de nos salvar. É exatamente isso que acontece com Ruth. É sim uma atitude de amor e dedicação dela com sua sogra. Contudo, aqui ela está se dedicando a andar com Deus, a submeter a Deus, professando a sua fé em Deus. E esta é a grande bênção aqui. Aqui está a grande chave desse texto. Porque ao invés de ouvir o conselho de amargura, de depressão, de infelicidade de sua sogra, ela submete à mão poderosa de Deus, dizendo: teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Irmãos, isso é importante para nós porque nós estamos constantemente sendo expostos a dias de lutas e provações. Em primeiro lugar, nós precisamos falar isso para os cristãos. Nós, os crentes, mesmo tendo uma fé salvadora, somos colocados em momentos de muitas lutas e de sofrimento. Enfermidades, morte, problemas financeiros, conflitos familiares, angústias e ansiedades rondam a nossa vida, e não é coronavírus que vai aguçar ou vai diminuir essa situação. Nós estamos sendo continuamente provados e testados, a nossa fé e o nosso coração. Contudo, nós temos aqui com clareza quem Deus é e como Ele se revela a fim de nos resgatar. O que Ele deseja é, usando das circunstâncias, nos submeter à sua vontade. Usando da falta de provisão, fazer-nos encontrar a provisão que só Ele pode dar. Noemi não quer a provisão de Deus. Ruth se submete ao Deus da provisão. Noemi não quer aceitar a perda dos seus queridos. Ruth aceita isso e vive a sua vida dedicada a cuidar de sua sogra, debaixo da mão providente de Deus. Não é assim conosco? Não deveria ser assim conosco também? O que os dias de tristeza e angústia têm feito em nossas vidas? Aos cristãos, nos feito duvidar de Deus? Nos feito apontar para Deus culpas que não lhe pertencem, na verdade pertencem a nós? Nos feito questionar os atributos de Deus, a sua bondade, a sua graça, a sua generosidade? Ou nos feito nos submeter a Deus? Aos não crentes, como você tem conhecido a Deus? E como os momentos de luta te fazem mais aberto e mais atento a ouvir a voz das Escrituras e a ouvir que Jesus é a verdadeira provisão de Deus em seu favor. Nesses dias do coronavírus, e eu caminho para a nossa conclusão, nesses dias do coronavírus, que tragédia será passarmos por uma enfermidade que nos alarma, que pode contagiar muitas pessoas e que tem trazido a óbito a um grande número de pessoas. Esse tempo que pode gerar uma grande recessão econômica no país, onde tantas pessoas perdem seus empregos e vão ter que repensar suas vidas e sustentam suas famílias. Tantas coisas acontecendo, a internet e a mídia bombardeando a nossa cabeça com informações e muitas vezes nós estamos perdidos, sem rumo e angustiados. Nesta estrada deste dia, eu quero te perguntar: você vai se amargurar contra Deus?
Você vai apontar para Deus coisas que não são dele. Você vai dizer que isso é culpa de Deus e se submeter a Deus, mas se submetendo a Deus de uma forma inquieta, angustiada, sem verdadeira fé. Ou você, independente da circunstância da estrada, vai perceber que nós podemos ainda receber da mão do Pai o grande ato da sua provisão, aonde, de uma forma terrível, Jesus morreu para nos salvar. A pergunta é essa: vamos na estrada do coronavírus encontrar amargura e encontrar um Deus de acordo com a nossa amargura? Ou vamos, quando percebemos que não há qualquer outra provisão, encontrar o Deus da provisão e declarar: faça o Senhor o que lhe aprouver de nossas vidas. O que aprouve a Deus fazer de nossas vidas foi entregar o seu Filho em nosso favor. O que aprouve ao Senhor fazer de nossas vidas foi abrir mão da sua própria glória, descer, se encarnar, viver aqui na terra e manifestar o seu amor na cruz do Calvário. O que aprouve foi dar não só um pão, como na casa de pão de Belém, que falamos ontem, mas o verdadeiro pão frutífero de Belém. É o próprio menino que nasceu em Belém. Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo de Belém. É herdeiro direto de Ruth. Deus está resgatando os seus, mesmo quando aqueles que aparentemente são seus não querem ouvir sua voz. Aqueles que por tradição dizem ouvir a voz de Deus, muitas vezes tapam seus ouvidos. Mas aqueles que às vezes estão perdidos sem Deus, são encontrados pelo Senhor e transformados pela sua graça, pela sua grande obra de salvação. Deus salvou Ruth naquela estrada sem qualquer provisão. Deus pode ainda nos resgatar no dia de hoje, sem qualquer previsão de saída da quarentena, sem qualquer certeza de que seremos contaminados ou não, sem qualquer previsão para a sua vida financeira. Há hoje a grande e verdadeira provisão de Deus em nosso favor. Jesus Cristo, o Salvador de nossas almas. A alegria e a paz que só Ele pode nos dar. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Vamos orar. Bondoso e maravilhoso Deus, te agradecemos mais uma vez por tua santa palavra. O Senhor é o nosso Deus. Então te imploramos, em primeiro lugar, não nos permita, Senhor, falhar em nossa fé, descrer e nos afastar de ti. Não nos permita, Senhor, querer atribuir a ti aquilo que não lhe pertence e jogar nossas angústias e amarguras para ti, uma vez que elas, na verdade, foram produzidas pelo nosso pecado. Dá-nos, Senhor, a graça de também sermos encontrados por ti, a fim de que possamos declarar que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor faz conosco aquilo que bem lhe aprouver. Sim, Senhor, faz em nossas vidas aquilo que bem lhe aprouver. Assim nós te imploramos, no nome de Cristo Jesus. Amém.